E nós voltamos a conversar com o professor Marcos André Cutova e com o proprietário da O2 Games, Bernardo Betônico Martins. Vamos voltar ao nosso bate-papo aqui a respeito da indústria e da cultura dos jogos eletrônicos. Bernardo, quais são os fatores que hoje impedem o maior desenvolvimento da indústria dos jogos no Brasil? Eu acredito que nos jogos para console o maior problema seja o alto imposto de importação, que faz que essas mercadorias chegam muito caras no Brasil e com isso abre espaço para pirataria. E volta com outro problema que as empresas também não abaixam os valores dos jogos e dos consoles por causa disso. Na internet eu acredito que o maior problema seja a cultura dos brasileiros, que não tem a cultura de pagar por serviço na internet. Uma vez que a internet chegou gratuita no Brasil e vários sites gratuitos, então isso impede às vezes você criar um produto, um jogo legal e não ter quem pague por isso. Além disso, no Brasil os impostos são altos, né? Servidores que, para quem tem jogos e precisa rodar isso, você precisa de servidores, e os valores praticados no Brasil são 5 vezes maiores que nos Estados Unidos, por exemplo. Então não há uma política específica de desenvolvimento dessa área no Brasil? Não, ainda não tem. A Abragames, né, que é a associação nossa, tem lutado para isso junto ao governo federal, mas não estamos tendo muito sucesso ainda. Tá, e celulares, são um mercado interessante? Sem dúvida, o celular hoje ele tem uma característica singular. Todo mundo tem e usa em qualquer lugar, né? A gente até já lida com mais naturalidade os constrangimentos do celular no cinema, do celular no restaurante, mas o celular como uma plataforma para jogos é bacana, porque você pode jogar em qualquer lugar. Você está ali no ônibus, no trem, esperando alguma coisa, ou num consultório de um dentista, que naturalmente você vai ter que esperar um pouco. Você pode aproveitar para jogar um joguinho. E fica fácil, porque existe um modelo mais claro de negócios para o celular. As pessoas já estão acostumadas a pagar alguns poucos reais para buscar uma musiquinha, para buscar um toque diferente para o telefone, e nisso também um joguinho. Exatamente. Bom, nós vamos chamar para a nossa conversa o professor Luciano Meira, consultor em Educação e Multimídia do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, um órgão do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, onde participa do desenvolvimento de processos em ambientes digitais voltados para educação e formação de redes sociais. Luciano, boa noite, Luciano. Boa noite, José. Muito bem, nós estamos aqui numa conversa aqui sobre jogos eletrônicos e você integra uma experiência inédita no país, que parece que envolve o desenvolvimento de jogos com jovens e adolescentes. Você podia contar um pouco para nós essa experiência? Correto, essa é uma parceria do CESA, o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, com o Instituto Oi Futuro, com o qual nós temos um projeto de ensinar a construir jogos eletrônicos numa escola pública de ensino médio, com jovens entre 15 e 18 anos de idade. E essa experiência começou quando, Luciano? Essa experiência começou esse ano e a ideia é que se estenda por cada ciclo, né, 3 anos, cada jovem passa 3 anos no projeto e ele possa ao final estar pelo menos participando como auxiliar, digamos assim, numa equipe de desenvolvimento de jogos para celular, por exemplo. Tá, são jovens de quantos anos? São jovens entre 15 e 18 anos de idade e eles aprendem os vários papéis, né, de uma equipe de desenvolvimento de jogos, como o roteirista, o sonorizador, o artista, então, o programador também. Então todos esses papéis são gradualmente ensinados para todos esses rapazes e moças. Tá, Luciano, e para finalizar, então vocês acreditam que essa produção de jogos é uma maneira de educar os jovens? É uma maneira excelente, porque ele passa da posição só de usuário de jogos eletrônicos, que a sociedade meio que não gosta porque parece um vício, mas ele passa dessa posição de usuário para desenvolvedor. E como desenvolvedor, ele aprende uma série de papéis, de processos que estão envolvidos na criação. Tá? Inclusive aprendendo conteúdos escolares, porque, por exemplo, para fazer uma nave,
andar pelo espaço virtual, você tem que ter alguns conceitos de física, de matemática. Para fazer o roteiro de um jogo, você tem que construir a partir do conhecimento de uma narrativa, portanto de literatura e assim por diante. Então, passando da condição de usuário para desenvolvedor, tem uma ambiência educacional muito interessante aí. Professor Luciano, muito obrigado por sua participação no Rede Mídia e sucesso aí no projeto. Obrigado a vocês. Até logo. Bom, vocês viram aqui um enorme potencial, não é, dessa iniciativa. Nós temos alguma coisa similar aqui em Minas Gerais? Conhecem alguma coisa disso? Algum projeto voltado assim com comunidade? Nós começamos na universidade um curso de graduação em jogos digitais. O projeto desses alunos ainda tem sido muito simples devido ao início dos cursos. Nós temos 3 turmas por enquanto, ou seja, a turma mais antiga está no 3º período. Mas o projeto deles para esse semestre, eles têm que desenvolver um a cada semestre, o projeto deles será de conteúdo educacional, para ensino de matemática, de português. Isso faz parte de uma iniciativa da Abra Games para estimular o desenvolvimento de jogos. Então, nós já acredito que no ano que vem nós já teremos uma boa resposta para isso, mas estamos começando agora com esse conteúdo educacional aqui também. Bernardo, esse é um negócio, já dá para viver só disso? Estamos querendo que sim. Ainda não é fácil, devido ao investimento alto, igual eu falei no Brasil, são vários componentes necessários, mas a minha empresa, eu acredito que em novembro, dezembro a gente consiga chegar ao ponto de equilíbrio, que seria 2 anos depois da abertura da empresa. E em todo o Brasil são poucas empresas, né? Nós não temos 50 empresas brasileiras mexendo com isso. Eu acho que a Abra Games hoje é composta em torno de 40 empresas, né? Não são muitas realmente, principalmente em Belo Horizonte são poucas, né? A maioria está em São Paulo e no Recife também, devido a esse projeto lá com a Universidade Federal. Tá, eu queria colocar aqui uma questão que foi citada no primeiro bloco pelo professor Ivan, ele defendendo o incentivo das leis, né, para o fomento do negócio, e ele termina dizendo que game é cultura. Game é cultura? Claro, que o game ele te dá todos os elementos que são apresentados nas outras formas de cultura. Você precisa, como o professor Luciano disse, conhecer um bocado de literatura, você tem todo aquele envolvimento do cinema, os games empregam os atores. E quanto ao teatro, que oferece uma possibilidade de participação, de presença, o game te oferece isso também porque você participa da construção da história. Eu acredito que sim. Você também concorda com isso? Você acha que game é cultura, game é arte? Com certeza. Inclusive, na própria indústria cinematográfica em Hollywood, vários filmes surgiram de série de jogos, né? Como Tomb Raider. Então, você pode dizer que o game é a cultura, sim. Teve até uma migração, né, às vezes, de game para o cinema e vice-versa. É verdade. Né? Hoje, quando você constrói um game, você já deve pensar se esse game vai poder virar cinema, se a trilha sonora dele vai poder virar um CD. É muito importante isso. Bom, então tomara que seus negócios aí avancem, sucesso aí no desenvolvimento de novos jogos. Muito obrigado por sua participação, Bernardo e Marcos. Tomara que a universidade continue cada vez mais atenta a essa questão tão nova e tão promissora, né, da nossa cultura contemporânea. Muito obrigado por sua participação também. O nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Nós voltamos na próxima segunda, às 9h30 da noite. Lembrando que este programa será reapresentado no domingo, dia 9, no mesmo horário. A pergunta que deixamos no ar é a seguinte: você considera os jogos eletrônicos produtos culturais e artísticos? Para participar, é só acessar o nosso site www.redeminas.mg.gov.br/redemídia. Até lá!